jogou onde? O novo quadro aqui da Vegeta TV que vai mostrar pra você talvez o que você não saiba. Você sabia que o Zico jogou muito na Udinese? No feminino. E aí, Zico, não vou falar San, como eu costumo falar. Como é que eu chamo você em italiano? Zico. Zico. Sì, buonasera a tutti, un piacere grande stare qui nel canale Vegeta. Speriamo di andare bene con tutta la storia mia in questa bella squadra che ho avuto la felicità di giocare 2 anni. Ok, não é novela, não tem licença poética, então vamos falar em português. Por favor, já deu trabalho pra gente legendar já. Non hai capito No. quello che ho detto? No, che stai... scusa. Io sto qui guardando una novella in TV, uno che si parla italiano e nessuno risponde niente, ne dice che passa, che tu aveva detto. Italiano, come tu hai parlato che ho giocato a Udine, vado a parlare italiano. Poteva parlare di più, è una cosa diversa. Você pode convocar... Friulano. Pode Friulano convocar é difícil. Convoca o Zico que chegou na Itália que não falava porcaria nenhuma de italiano. Convoca Ah, aquele Zico tá bom, beleza. Pode ser. Como foi chegar lá? E esclarece, por favor. Isso aqui é um documento também. Outros times tentaram te contratar, a sondagem em cima de você desde a década de 70 era grande. E por que você foi para a Udinese na época? Como era grande. De forma séria, por que você foi para a Udinese e o que aconteceu ali no futebol italiano quando você chegou? Negócio de Áustria, explica para a galera. O primeiro é o seguinte, né? O pessoal tem que entender que muitos times, inclusive Milan veio ao Brasil, tentou. Só que naquela época existia a lei do passe. A lei do passe, ela prendia o jogador com o clube, e se o clube não quisesse vender ou quisesse pedir, eu quero 250 trilhões e acabou, o jogador não podia sair. Você só tinha passe livre se você tivesse 10 anos de contrato de clube e 32 anos de idade, que era uma coisa rara, né? Não tanto como hoje, então isso seria impossível, né? Ok, naquela época ainda tinha gente com muito tempo de clube. Então, isso que aconteceu. Quando eu completei 30 anos, né, que eu fiz meu contrato com o Flamengo, que estava terminando, eu já tinha os 10 anos de contrato, né? Porque eu fiz com 20. Então, o que acontece? Se o Flamengo renova comigo por mais 2 anos, eu ia chegar com 32 anos, passe livre. Então, o presidente da época achou que o Flamengo merecia ganhar alguma coisa. E você já tinha sido campeão de tudo com o Flamengo. Tudo. Aí sim, de tudo. Libertadores, Mundo. Isso, todos os tudo, campeonatos tudo. do Brasil, tudo. Tudo. 3 brasileiros, inclusive, né? Isso. Então, é lógico que isso daí... tá na hora da gente arrumar um troco. E apareceu a oportunidade. Naquela época, a Itália só podiam 2 estrangeiros. A maioria dos grandes times, né? Não que o Udinese não seja grande, mas a maioria dos times mais famosos tinha já seus 2 estrangeiros. E aí o Edinho estava lá na Udinese e comigo, meu companheiro de seleção e tal, conversou com a diretoria e os caras vieram dispostos aqui e ofereceram aquilo que o Flamengo pediu. Na época, 4 milhões de dólares. É a maior transferência do mundo na época. Exatamente. Então, isso daí fez com que eu não queria ir, fiz tudo que era possível. Muita gente, o seu Jorge Elal tentou renovar, mas o Flamengo estava irredutível. E aí não tive outra saída que não jogar aquele último jogo contra o Santos, do Brasileiro de 83, já sabendo que eu estava vendido. Então, era uma obrigação ter que ganhar aquele jogo e me despedir com aquele título. E aí foi isso que aconteceu, né? Mas depois que comigo foi tudo acertado, com o Flamengo, o que aconteceu? Deu um quiprocó lá na Itália a respeito de que não estavam liberando, a Udinese não podia comprar porque não tinha capital para isso. Eu sei que criaram um rolo danado e o Comitê Olímpico Italiano teve que interferir
E a sorte é que teve o mesmo problema para o Cerezo ir para lá, para Roma, e aí foi no embalo, liberaram a minha ida e a dele. Aí o povo de Udine, que estava já contando com a minha ida, botou aquela famosa placa lá, né? O Zico, a Áustria, porque no passado teve aquele problema lá. Estava ameaçando largar a Itália. Itália, exatamente. Foi entenderem o nível do negócio. Foi brabo, foi brabo. E aí, mas no final, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Eu fui para lá, foi uma experiência muito boa. Terminou não muito feliz. A gente vai chegar mas vamos lá. chegar lá. Pois é. A chegada, você já chega com amistosos, inclusive amistoso contra o Real Madrid. Dando cor em todo mundo. Real Madrid, Barcelona. Real Madrid. Não, é porque Barcelona também. Você também. fez uma partidaça, inclusive. Tá no canal Vegeta TV, a partida do Zico contra o Barcelona. Mas eu entendo o seu respeito, você é reconhecido por isso, e a elegância, mas a verdade é que o seu nome no futebol era muito maior do que o da Udinese. Então deve ter tido impacto ali, inclusive no futebol italiano, a sua chegada como 10 do Brasil, a seleção que encantava o mundo. Grande, a mídia foi em cima de vocês ali, tinha esse apelo? Foi brabo, né? Inclusive, teve até uma antimídia, porque os caras estavam tão desesperados, porque um jornalista acabou indo lá na pré-temporada, não conseguiu falar comigo, falar com outras pessoas, e acabou fazendo uma matéria da cabeça dele, de página inteira, e eu falando um monte de besteira. Temos essa matéria. E aí isso tudo gerou um certo problema, mas eu esperei, que eu acho que quando você está com a consciência tranquila, uma hora sempre aparece a oportunidade para você desmascarar as pessoas. E foi o que aconteceu. Me apareceu isso, a oportunidade, ao vivo e a cores, quer dizer, não teve... Isso no início da minha chegada gerou um certo mal-estar no vestiário, com os jogadores. Eu tive que chamar o Edinho para falar com o treinador, para reunir todo mundo, que eu não tinha dado entrevista nenhuma, que ele não tinha falado comigo, que eu não sabia quem era o jornalista. E aí, por sorte, eu tinha feito 2 gols na estreia. O programa de maior repercussão da Itália, o processo de Lunedì, de segunda, né, que seria... Esses 2 gols foram contra o Gênova? Contra o Gênova, Nós ganhamos de 5-0 em Gênova, e eu fiz 2 gols, fiz um partidaço, dei 2 passes para os outros gols, e com isso o programa foi ao vivo, direto da minha casa. E aí o cara perguntou, estamos aqui ao vivo com o Zico e tal... E aí o cara, quem quiser aí de Milão, de Roma, fazer a pergunta. E o primeiro cara a fazer a pergunta foi esse cara que fez essa matéria, que eu lembrei pelo nome. E aí, quando ele falou, ele me perguntou, né? Eu falei assim, antes de lhe responder, eu queria só que o senhor me respondesse primeiro como que o senhor fez uma reportagem para o jornal como a Gazeta dello Sport, de página inteira, falando 1000 coisas sem jamais ter falado comigo. Eu não lhe conheço. Então, como é que... Aí o cara ficou uns 30 segundos de cabeça baixa, arriado, sem saber responder. Eu falei, como o senhor não me respondeu, eu tenho educação e vou lhe responder a sua pergunta. Cara, cheguei de bar de palma no dia seguinte no vestiário. Galera, ganhou o vestiário. Eu falei, esperei quase um mês para dar essa resposta. Mas o cara foi muito feliz, né? Pô, ele fazer logo a primeira pergunta, aquele nome e a vozinha dele era sou o Maurício, um monte de caguei e tal. Aí eu falei, é esse aí. Ele falou, eu sou? Fala português ele? Não. Ok. Vamos ao segundo jogo, vamos seguir essa toada inicial, porque eu quero fazer vocês entenderem como que o Zico foi até artilheiro em média do campeonato italiano, com muito menos jogos que o Platini, médias melhores. 6 jogos a menos. 6 jogos a menos, o Platini foi artilheiro do campeonato com 1 gol a mais apenas. Fez gol no último jogo que eu não fiz, a minha bola bateu na trave. Senão seria 20-20. Mas depois vocês jogaram contra o Catania, e uma média muito boa assim, de resultados de vocês, apenas 2 derrotas de início contigo, depois uma derrota sem você, para o Sampdoria, mas perderam apenas para o Ascoli e para o Avelino. O resto, porrada em cima de porrada, foram só perder de novo.
E o Avelino foi o dia que eu fiz o gol, o treinamento para aquele gol de Santa Cruz. Já Foi, teve, foi já igual. é um belíssimo. Foi igual. É E, verdade. e o que acontece? Quando nós viramos o retorno, a terceira rodada, nós estávamos em terceiro no Campeonato Italiano. E aí eu tive arrumaram um amistoso em Brecha, um frio do cacete. Eu tinha vindo do Rio, tive uma distensão muscular. Fiquei 4 ou 5 rodadas Foi e aí... contra o Ascoli, contra a Roma, contra o Pisa, contra o Sampdoria e contra o Torino. Aí você volta contra a Juve. Jogo Foi duríssimo. exatamente. Foi isso aí. Então, foram... Lógico, quando você volta depois de uma distensão muscular e na minha idade, né, já acima dos 30 anos, e com aquela temperatura fria, você tem que... sempre joga com mais receio. Eu levei ainda um tempo depois que eu voltei a jogar para estar com confiança e segurança. Mas guardou um golzinho contra a Juventus também. Guardei, nós perdemos de 3-2, meteram a mão na gente, meteram a mão na gente mesmo, que foi o árbitro, o seu famoso Pirândola, que foi aquele do gol com a mão do Maradona no ano seguinte, lembra? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então foi aquele juizinho, e aí, ó, estávamos ganhando de 2-1, aquele o meu foi o segundo gol da virada, e a gente, pô, deram alguns impedimentos e algumas coisas, tá? Depois meteram um pênalti para a Juventus. Era complicado, era complicado. Os maldosos vão falar que você experimentou pela primeira vez jogar em um time que não tem a proporção que tem o Flamengo. Faz diferença mesmo? Ou que Olha, tem uma Juventus na Itália? O Flamengo da Itália poderia ser o Milan. Eu vou te quem dizer, sabe? o nosso time, estou falando em forma de time, era um time muito bom. Muito bom. Tanto é que a gente disputou a vaga na UEFA até a última rodada. Nós perdemos a última rodada para o Milan de 2-1. Edinho não jogou, com problema no tornozelo. Eu estava com estiramento, joguei dessa forma, por ser o último jogo. E se a gente ganha, a gente fica em quinto lugar. Perdemos, ficamos 1 ponto atrás de 3. E caiu na Copa da Itália nas quartas contra o campeão italiano, o Hellas Verona. E detalhe, Exatamente. não sei se você lembra disso, mas no gol qualificado. Foi. Que dói muito mais, né? Dói, porque aquele negócio, o Verona montou um time, né? Tinha o Elker, que era craque, que era o cara da Dinamarca, né? E tinha o Brigel, que era da Alemanha, o volante, e os jogadores italianos maravilhosos. E realmente foi o melhor time, né? E foi o campeão. Então a gente lutava, e a maior rivalidade, né? Era a única rivalidade que o Udinese tinha, com o Verona. Nem eu sabia isso. Era a maior rivalidade. E isso foi uma das coisas até que me ajudou perante a outras cidades, como Firenze, como Milano, como Roma. O pessoal torcia muito, ia muito para ver o Udinese jogar. Então, casa sempre cheia, e aí a gente, né, dava conta do resultado ainda, né, conta do recado, e a coisa funcionava bem. Então, foi um ano. Nosso time, você ter uma ideia, era muito jovem. O Ferrari tinha eu, o Cáusio e o Edinho, e no mais, tudo garotada preparada pelo Enzo Ferrari, que era o nosso treinador. Muito bom treinador, por sinal. E aí, pô, você vê, Gerolin foi ídolo na Roma. Miano, ídolo no Napoli. Mauro jogou na Juventus do Platini e no Napoli do Maradona. O De Agostini foi para a Juventus, campeão e foi para a seleção italiana. O Virdes, artilheiro 2 anos seguidos pelo Milan e campeão italiano. Quer dizer, esse era o nosso time, cara. Esses caras, todos no primeiro ano, apesar de serem jovens, então o nosso time era muito bom. Mas, você já falou comigo isso, e acho que vale passar também para o público, não tinha mentalidade vencedora quando você chegou. Não era. Eles levaram um jogador do time da terceira divisão. Bom jogador, meio campo, Marchetti.
E aí nós jogamos essa partida amistosa com o Real Madrid. E ganhamos do Real Madrid de 2-1 lá em Udine. No torneio que teve, participou, acho que até o teve com o América. Essa pré-temporada. Teve com o Fluminense também. Nós jogamos outro torneio com o Fluminense. Aí, cara, foi muito engraçado porque acabou o jogo, eu tô tomando banho. Aí esse Marquete vira e fala assim: pô, agora a gente ganhou do Real Madrid, os caras vão querer que a gente seja campeão. Eu falei: vem cá, tu acha que eu vim aqui pra quê? Pra disputar rebaixamento? Eu vim aqui pra ganhar, meu irmão. Trata de mudar esse teu pensamento aí, pô. Ele tomou um susto assim, né? Já arranhava um pouquinho de italiano, ele entendeu o que dizer. Pô, para com isso, cara. Não quer ganhar, volta lá pro teu time. Não, mas a Udinese tinha ganho da Roma na história da Udinese, antes daquela vitória com o seu gol? Ah, não sei. Até onde eu pesquisei, não. Não sei. Olha, mas até onde eu pesquisei, não. Não sei. Não. Mas uma vitória dessa proporção, E a Roma era campeã, né? Roma campeã, Campeão. do Falcão, Falcão, Cerezo, Ancelotti, batendo de frente com todo mundo. Bruso, era um timaço. O Bruno Conte, era um timaço, né? Nós fomos lá e demos uma pipocada neles. Mas esse tipo de resultado, para vocês entenderem, né, é histórico. É gol de Nós ganhamos do Inter de Milão. De Ganharam 2-1. da Inter. Patamos com o Milan dentro de Milão por 3-3. Teve até uma história engraçada, porque eu tô indo pro jogo pro Milan, né? E eles chamam do San Siro de Scala. Então, pô, o Calcio virou para mim e falou, eu ia sempre na frente com ele, virou para mim: poxa, vê se tu trata de jogar bem hoje, porque quem joga bem no Scala tá feito aqui na Itália. Aí eu falei: pô, legal, né? Pô, joguei em poucos estádios com esse mas vou tentar jogar bem aqui e tal. Foi 3-3, eu fiz 2 gols e 1 de bicicleta. Aí acabou o jogo, né? A gente voltando no ônibus, falei: que tal? O que você acha? Acho que foi bom, os caras, será que vão me olhar de maneira diferente pela minha atuação? Aí ele começou a rir, né? Você tirou o sorriso do rosto do Calcio? Eu tirei o sorriso do rosto Que do guerreiro. Calcio. Guerreiro brasileiro. E foi muito, muito divertido isso, porque anos depois, lembra daquela final de todos os países. Você tinha da Polônia o Boniek, né? Num tinha português, Boniek. Boniek. Você tinha o dos alemães, o Hans Miller. E tinha alguns jogando. O Hans Miller estava jogando no Como, por exemplo. Um jogador fantástico. Tinha Bertone e Passarella na Fiorentina. Aí o Bertone foi para o Napoli com o Maradona e o Sócrates foi para a Fiorentina. Cerezo e Falcão? Você tinha Cerezo e Falcão. Você tinha Juari, que era da seleção brasileira, jogando no Avelino. Tinha, deixa eu ver, Platini na Juventus. Tinha aqueles 2, o Wilkins e o Blisset, 2 ingleses jogando no Milan. Na Inter de Milão tinha Rummenigge e acho que Breme, se não me engano. Alemão também. Alemão também. No Verona é o Elker e o Briegel. Ou seja, bem dividido, né? Trevor Francis jogando na Sampdoria. Porque para dar essa... Porque pra gente entender... Porque eu ainda peguei uma época que o futebol italiano era sensacional. Mas hoje não é mais o que era. E nessa época tinha esse equilíbrio, como se fosse um próprio campeonato brasileiro. Na época era muito forte também. Todo jogo era difícil. Todo jogo era difícil, todo jogo era bom. Você podia estar o primeiro contra o último, que você tinha que suar a camisa para poder vencer. Pois é, foram 33 jogos nessa primeira temporada, com 24 gols e 2 assistências. Quartas de final da Copa da Itália, que a Udinese caiu, que a gente falou há pouco. E no Campeonato Italiano terminou em que posição? Nono lugar. Mas podia ter entrado. Estava todo mundo parelho, né? Os 3 que estavam na frente, os 3 que ficaram em 8º, 7º e 6º,
um ponto só na nossa frente. Pois é. Porque a gente perdeu o último jogo. E você foi eleito o melhor jogador do mundo em 83 pela World Soccer. Foi. Porque muita gente acha que nem você, nem outros da época foram melhores do mundo porque não tinha ainda a eleição como tem hoje. Isso. Isso é um papo furado tremendo, né? Porque você é humilde, mas a verdade é que entre 79 e 83 era ruim de aturar, né? Era ruim de aturar. Para ganhar na Argentina, né? Ganhar na do Maradona Argentina, da Argentina, prêmio de melhor do mundo. Não é o gráfico, era complicado, né? Pois é. Então, Entre outros prêmios também de melhor do mundo, pelo mundo. foram Perdão a redundância. 3 América do Sul, né? Que era o mais importante. E por coincidência, nunca sendo votado pelo jornalista brasileiro. Como é que pode, né? Essa síndrome de vira-lata, né? Era incrível, incrível. E a gente fez ali naquele período, sabe, no Campeonato Italiano, por exemplo, tinha o artilheiro, ele fez 20, eu fiz 19, mas tinha um prêmio que dava para o cara que tivesse a maior média. E eu ganhei o prêmio de maior média, porque eu fiz 23 jogos, se não me engano, e 19 gols. Platini fez 29 com 20 gols. Então, tem uma disparidade grande. Ganhei o prêmio da Gazeta dello Sport, que eles chamavam de tiro da lontano, que é gol de fora da área. Por causa das faltas também, né? Esse é um outro episódio. É um episódio. Aliás, esse episódio não, outro capítulo nesse episódio. E esse capítulo, porque o que acontece? O italiano não era acostumado a bater falta direto. Eles sempre um pisava, um parava a bola, e eu acabei com essa coisa lá. Sim, mas o gol que você faz no canto oposto, o antecessor ao Santa Cruz tá pisadinha. Mas tem a pisadinha porque o Cáusio era chato pra cacete. E ele queria ficar do meu lado. Eu falei, se você quiser ficar do meu lado, pode ficar. Mas eu não bato falta de parar a bola. Quando der uma oportunidade, eu vou fazer isso com você. Mas eu saio daqui, não chega... Só fica do lado para aparecer na foto. Mas eu vou bater direto. Aí veio esse jogo contra o Avelino, a falta era um pouquinho do outro, lá pro canto. Era um pouquinho mais aberta. Aí eu falei, pisa na bola, só pisa na bola. Vou lá, tu pisa. E aí, quando ele pisou, o goleiro saiu pro lado de cá para poder ver a bola, como é que eu estava chutando. Aí eu meti a bola de cobertura lá do outro lado. E ela caiu nas costas dele, deu um problema na coluna dele aqui e tal. Aí... Mas eles fizeram táticas para tentar te impedir de fazer aí gol. Depois... Mudaram o lado da barreira. Aí todo jogo tinha um gol de falta. Né? Aí eles fizeram um programa inteiro para mudar. Aí, teve um jogo contra a Juventus, em Udine, que eu levei quase 3 minutos para bater uma falta. O Cabrini me deu um carrinho. Quando eu corri para a bola, ele deu um carrinho. Com a bola parada? Com a bola parada. E eles andavam, pulavam e faziam o diabo. E aconteceu isso. Aí abriram barreira, olha, fizeram o diabo lá. Mas teve gol de falta contra a Juventus também. Aí já foi na segunda temporada. Foi. Aí eu dei-lhe Sentou-lhe a mamona. Sentei a mamona. Aproveita. Aqueles que dizem que eu só bato colocado por cima, dá uma olhadinha aí nos lances que tem para ver as porradas que saíram. No canto e tal, que os goleiros nem olhavam, nem viam. Pombo sem asa. Porque depois de um certo tempo, o pessoal começa a descobrir, você tem que ter plano B e C, cara. Então eu comecei a mudar de estratégia. E dei uns pombos sem asa que os caras ficavam assim, onde é que essa bola tá? E feita a primeira temporada, inscreva-se aí. Se você não é inscrito, inscreva-se na Vegeta TV. Esse quadro do Jogo Onde ainda vai até o Alex, ainda vai até uma galera legal, Pet. Mas não é Pet pra falar do gol do Tria. Vai falar do Pet no Vasco. O Pet jogou pra burro no Vasco e ninguém fala. O Alex vai falar da passagem dele no Flamengo. Né? Tanta expectativa em cima, o que houve? Então a gente está em cima dessas aspas, desse trabalho que é pouco falado. Depois da primeira temporada, começou a segunda, impacto grande já no futebol italiano, todo mundo já sabia de você, mídia em cima também, que a mídia italiana também não é mole, como você bem colocou de início. Vai começar a temporada nova, a expectativa maior,
Como é que foi essa passagem? Eu já sei a história, mas você conta pra galera. O que aconteceu é que aconteceram mudanças que foram fundamentais para que o time caísse muito de produção, né? Mudaram o treinador, e com isso saíram 6 jogadores. Por que o treinador saiu, você sabe? Não sei. Você elogiou ele pra caramba aqui. Não sei. Teve um problema chato que aconteceu lá no final do ano, um jogo do Napoli, né? Aquelas histórias de... Tô aqui pra te ouvir. Mas a gente não tem, assim, os 100% do que aconteceu, então não dá. Mas foi um negócio meio nebuloso em termos de tudo que estava para acontecer. E aí saiu ele, aí saíram os jogadores todos, né? Só para ilustrar, uma derrota para o Napoli, tá? Mais para o fim do campeonato por 2-1. Foi. Saiu ele, saiu mais jogadores. Que jogadores saiu, você lembra? Saiu Virdes, saiu Cálcio. No meio do campeonato, quando a gente estava em terceiro, saiu o diretor desportivo Dalcin, que foi fundamental, que foi quem montou todo aquele time. Você sempre elogia ele. Ele, em termos de futebol, ele tinha um bom conhecimento e tinha tudo pronto para o time nosso ser campeão. E ele saiu. E aí nós ficamos à deriva, sabe? Nos últimos jogos, a gente não tinha ninguém da diretoria representando a gente. Então, isso tudo foi muito ruim para outra temporada. O presidente reassumiu com a saída do Dalcin, não entendia nada de futebol, e aí contratou mal, vendeu outras... E não quis me vender. Mas ele te prometeu... Prometeu um time, né? Prometeu um time, mas não conseguiu. E aí o nosso time entrou, ele achou que trazendo um treinador brasileiro, que era o Vinícius, que tinha tinha feito bons trabalhos lá, mas o Vinícius era um treinador que tinha tido bons resultados, mas em Série B, de subir com o time e tal, aquela característica na garra, de luta. Mas não tinha o cacife para pegar uma Udinese naquela época. Eu acho que no momento não. Então ele, sabe, aquela coisa de que o time se desfigurou, treinamentos exaustivos na pré-temporada. Eu sei que quando começou o campeonato foi estourando um por um. Eu, na segunda rodada, estourei, ganhamos bem do nosso time, começou bem, ganhamos do Lazio de 5. E eu bati uma falta, estava 3-0 e arrebentei o músculo, fiquei 5 partidas, 6 sem jogar. Depois, quando voltei, vou sentir de novo. Foi complicado. E aí nós jogamos o segundo ano para se salvar, né? Era para se salvar e pronto. Mas você não acha que, devido também à idade na época, você também não estava mais suscetível a lesões também? Que a partir dos seus 30 anos você teve mais lesão do que antes. O que acontece que era outra época também do futebol, de tratamento médico. Mas se você... Tratamento médico lá era fraquíssimo, né? Era muito fraco. Tinha muita coisa, você tinha que ir no hospital para fazer tratamento, ou numa policlínica. Era uma coisa meio arcaica, sabe? Não tinha nada, uma nova tecnologia, novos tratamentos, não tinha uma medicina esportiva em andamento. Muitos jogadores iam para a França, iam para a Alemanha para se tratar, vinha gente de fora, massagistas especiais para cuidar de A ou B. Então, o clube mesmo não tinha nenhuma infraestrutura de recuperação. E isso também atrapalha que a gente que era mais velho tinha que tomar cuidado, você tinha que ter uma dosagem no treinamento que não existia, não deixavam. Então, por exemplo, no primeiro ano eu combinei com um treinador, falei o seguinte, eles gostavam de dar um treino de manhã cedo, no sábado, forte, e só ia jogar, você jogava domingo, 2 horas da tarde, 1 hora, às vezes.
E aí eu combinei com ele. Eu falei, sexta-feira ele não fazia nada. Eu falei, eu posso inverter com você? Você me dá essa... Sexta-feira eu faço o meu treinamento de faltas e tal, vou para dentro do campo, e no sábado eu faço só massagem, para eu ter um tempo maior. Ele falou, legal, tudo bem. Falou, eu quero que você jogue bem e faça gol, e tá bom. Me parece até mais lógico. Né? E me preparava. Então eu chegava sempre mais inteiro nas partidas, sabe? E foi isso que aconteceu. No segundo ano não tinha esse diálogo. E tinha algumas coisas antigas que você sabe, acabava de almoçar, não podia ir para o quarto, tinha que ficar andando no meio da rua 1 hora e pouco, não podia dormir, sabe? Eram meio umas coisas. Então bem... era outro Udinese, né? Era outro Udinese. Outro clima. Era outro clima, outra Udinese. Graças a vocês e ao It's a Go, que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde, com grandes convidados. Você conhece o It's a Go? Você gosta de Premier League, La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Né? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo, e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Go, beleza? A gente tem aqui o QR Code, beleza? Aqui? Será que é aqui? Vem com a gente! Foi tudo isso que aconteceu, né? Não tinha digamos, um suporte de quem conhecia futebol por trás. Aí levaram o Braida, que depois teve muito sucesso no Milan, mas o Braida chegou numa situação muito novo ainda, estava sem muita experiência, então também isso teve um peso grande, né? E trazendo a informação aqui, o primeiro jogo, a estreia, foi contra o Milan, 2-2, e depois esse jogo de 5-0 contra a Lazio. A Lazio. Que Quem quem jogava, jogava é o feminino. Quem jogava era o Batista. O Batista jogava nesse time. E você deu uma assistência contra... Pô, não vou falar isso, é muito esquisito, né? A Milan. A equipe do Milan. A equipe do Milan. Pronto, e aí depois você ficou fora 2 jogos, e é uma campanha bem mais irregular, né? Mesmo no seu retorno, totalmente. O time perde para o Como, depois vence da Sampdoria, depois toma uma goleada do Avellino de 4-1, e aí depois você fica vários jogos fora. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos fora. Foi brabo. Qual foi a lesão, você lembra? Distensão muscular. Eles me pediram para voltar, eu voltei antes do tempo. Aí de novo. Aí complicou. Aí foi brabo. Eu lembro que a gente, o jogo que a gente se salvou... Que podia ter caído nessa segunda temporada. Podia. Tinha outros times que inclusive estava muito mal para cair, era a Fiorentina, nesse período. Infelizmente, Entendeu? o doutor Sócrates não conseguiu ter eles estavam lutando. uma sequência. Na reta final, eles estavam lá sofrendo. Saudoso Sócrates. Aí a gente faltavam 3 rodadas. A gente tinha o Atlanta fora, que era muito difícil ganhar lá em Bérgamo. Tinha o Napoli em casa, do Maradona, e depois o que caiu, a Cremonese fora. Boa memória, hein? Boa. Dá uma dica aí pra galera. Antes era Fosfosol, agora não. Agora é só cabeça, muito estudo, muita visualização, todos os pontos importantes, guardar tudo. Na Itália, paciência e memória. Lembre-se sempre, um professor Anzio, que 2 anos atrás nos deixou, mas era um cara espetacular, quase que um filósofo. Então, eu quando tive essa distensão, que eu fiquei esse tempo todo, ele passava lá em casa, você vê, a gente tinha que caminhar na rua, no lugar, não tinha local para você se recuperar. Então, ele caminhava comigo e tal, e ele era uma filosofia, um cara muito tranquilo. Ele virou para mim, meu filho, você tem que entender que na vida a gente precisa ter 2 coisas. Aí o que foi? Quais são essas coisas? Memória e paciência.
a memória é para você lembrar que na vida a gente precisa ter paciência. Aí eu, então, tudo bem. E nunca mais esqueci disso e levo isso comigo, passa adiante. Você já recebeu essa aula. Já. Precisei bastante. Mas não tem essa paciência. Eu tento ter. Vou chegar ao seu nível espiritual. E aí eu estava falando desses 3 jogos, a gente foi jogar contra o Atlanta. O Atlanta ia jogar contra a gente e tinham 2 jogos fora. E eles estavam lá disputando pra gente. Então, se eles ganham, eles já não iam depender de ninguém. Eles estavam lá. Se a gente empata, também já tá fora. Aí, pô, aquele negócio daqui e dali, aí, meu irmão, pô, 30 minutos, segundo tempo, vocês estão jogo 0-0, pô, fica aí na tua, a gente fica aqui, pô. Que isso? Jogo de compadre. Porra, era bom pros 2, cara. Coincidiu. Aí o capitão deles, né? Isso dentro do campo, muito engraçado. O capitão deles começou a conversar com o capitão nosso. Aí ele falou, oh, professor, podemos segurar aqui e tal, não sei o que lá. Aí o treinador deles, não, vamos pra cima, vamos marcar. Aí tudo bem, né? O jogo continua a vera. 45 minutos, tem uma falta lá de trás da intermediária. Aí eu fui lá, peguei a bola. Aí o Edinho, o que você veio fazer aqui, rapaz? Vai querer bater daqui também, fazer gol? Aí eu falei assim, não, Edinho, faz o seguinte, o jogo tá acabando, 45. Naquela época não tinha negócio de desconto, não tinha porra nem 45, acabava. Faz o seguinte, pega essa bola e dá-lhe uma porrada, joga lá na arquibancada, fora do estádio. Cara, aí ele tá legal. Aí fui lá pra área, né? Cara, o Edinho preparou a bola, deu um pombo sem asa, Vegeta. Nossa, mãe do céu, a bola saiu assim, ó. Lá no ferro, o goleirão nem viu. 1-0. Ganhamos o jogo. Acabou o jogo. Cara, a gente, quando passava assim no vestiário, só escutava porrada comendo lá no vestiário dos caras. Os jogadores queriam bater no treinador. Tu sabe que eles perderam os 2 jogos. A sorte é que o outro time que estava para cair com a Cremonese perdeu também. E aí eles se salvaram. Aí veio o jogo bom contra o Napoli, né? Do Maradona. Pois é, um jogo histórico. Eu ia te perguntar aí sobre o impacto do Maradona também no futebol italiano. Você viu ele chegar. Foi maravilhoso, né? Ele fez tudo lá. Maradona, pô. Mas de cara, já na primeira temporada ele já chegou arrebentando. Já primeira de cara, senti um pouco a marcação, porque assim, comigo era com ele. Era um cara, bafo no cangote, 90 minutos. A marcação individual. E... faz uma diferença, é uma galera que ignora. Que hoje que não incomoda. Não existe mais. Mas não incomoda. Porra, e como incomoda? Ainda mais quando o cara tem bafo, né? Ainda é pior. E eu falava para alguns, eu falei, pô, tu escovou o dente hoje não? Mas era brabo, porque sabe quem te anula? Se não tá acostumado? O jogador do teu time. Porque você tá ali, o cara te vê marcado, ele não dá bola para você. E o Carpegiani no Flamengo fala, não, ó, você se vira, pode ter quem tá do teu lado, eu vou jogar a bola para você. Andrade, faziam isso. Então, mesmo mas quando alguém não fazia, você dava bronca. Porra, dava bronca, exatamente. E na seleção eu sofri isso alguns jogos também nesse sentido. O cara olhava, não é que ele fizesse por mal, mas ele olhava, via que você tá marcado, ele prefere outra opção. Vamos voltar ao Maradona, mas antes um bom adendo. Você continuou sendo convocado, continuou normal a sua rotina com a seleção? Porque, se não me engano, teve uma Copa América que você não pôde jogar. Não. Era diferente. O problema é que naquela época a CBF tinha que pagar teu salário, teu 13º, para você vir jogar na seleção. E aí eles fizeram, não vinha ninguém. Não vinha ninguém que estava lá fora. Por quê? Porque tinha que estar o tempo que você ficava na seleção, a CBF tinha que pagar o clube. Quer dizer, se acontece isso hoje, não ia ter seleção brasileira, né, lá de fora. Mas é bom falar para o pessoal entender. Para o pessoal entender. Então, 84, tanto é que o Edu foi técnico da seleção e não pôde me convocar, pô. Que isso. O meu irmão, coitado. Edu Coimbra, Eduzinho. Isso aí. Parreira, eu só joguei um jogo
que foi contra o Chile o primeiro, que nós Isso. ganhamos de 3-2, porque depois eu fui para a Itália. Copa América de 83. Copa América de 83, exatamente. Aí eu fui para a Itália e não podia, não vinha. Não só eu, mas quem estava lá não veio ninguém. Mas voltando ao Maradona. Voltando ao Maradona. Aí tudo bem, fomos para aquele jogo, nós já tranquilo, já livre desse negócio de rebaixamento, casa cheia. Aí, pô, vou lá e pum, falta na trave. Aí Maradona vai, falta, gol, 1-0. Belo gol, por sinal. Um belo gol. Aí rolei uma bola desse de Agostini, ele foi lá e pum, falta, 1-1. Aí fomos lá, não sei o que lá, uma bola, 2-1 para nós. Aí, porra, 2-1, nosso time dominando, o goleiro do Napoli agarrando pra cacete. Aí, 40 e poucos minutos, já para acabar o jogo, esticaram uma bola pro Bertone. O Bertone foi, estava impedido, cabeceou, Maradona impedido, nosso goleiro tocou na bola, ela bateu na trave. Não, acho que ele não tocou na bola, não. Ela bateu na trave, voltou. Aqui, cara, o Bandeira lá, aquele lado, Maradona vai e, dá-lhe um soco na bola e empata o jogo. Todo mundo parado, né, do nosso time. Cara, não é possível que o Bandeira daqui, todo o estádio viu ele fazer o gol com a mão. Aí, cara, o juiz vai e deu gol. Porra, deu gol, cara. Era o trailer da Copa do Mundo. Era o trailer da Copa do Mundo. Ele prévia. treinou ali. Eu sempre disse pra ele, eu falei, ô Diego, tu treinou lá em Udine pra fazer isso na Copa, né? Só que na Copa foi de soco. Esse não, esse foi uma cortada de vôlei. Com a mão direita ainda, aquela que ele comemorava. Funcionava bem a mão dele. Funcionava dele. Aí, acabou o jogo, 2-2, a gente, queria despedir com vitória no nosso estádio. Cara, aí eu desci o vestiário e, na minha frente, quem que tá? O juiz. Eu chamei ele de tudo, cara. Chamei ele de tudo. Poucas vezes você ainda apelava. fiz assim pra ele, que era o pior... Que isso? Pior não ofensa. Faz isso não, pior, não faz isso não. Era a pior Vamos ofensa tomar pro italiano era fazer isso. Que isso. Muita gente vai ver na Itália, Chamar vai ele legendar. Eles sabem, eu chamei ele de cornudo, tá? Isso. E ele... Você se empolga, né, cara? Não, mas é falar a verdade, porra. Aí, tomei-lhe 4 partidas. Eu vim embora pro Brasil. Aí não pude jogar contra a Cremonese. E se eu tivesse que voltar para a Itália para jogar, eu ia ter que pagar mais 3 jogos de suspensão. Mas esse é outro ponto também da sua saída. Mas antes eu queria lembrar de um golaço que você fez. A gente falou do gol da Juve, né? De falta, que também foi um belíssimo gol. Mas é uma jogada de beach soccer, né? Troca de passe no alto. Uma belíssima jogada. Contra Lazio. Contra Lazio. Contra Lazio. Queria que Esse você falasse, foi os 5. Desse gol, que é lá no início do campeonato ainda. Foi no início. Eu recebi uma bola aqui, se não me engano, foi de Agostini. Né? O de Agostini, aí eu dei um toque de curva assim, ele me devolveu a bola, aí a bola veio para mim, eu dei um toque pro alto, acho que foi pro Carnevale, e o Carnevale de cabeça devolveu, eu peguei de virada no alto, meti lá no canto. Foi um golaço esse, uma jogada maravilhosa. Uma das mais bonitas da... E também mostrando aquele negócio que o peladeiro, que nem você fala, no bom sentido tem, né? Não importa tá chovendo, o campo tá ruim. Não. Sabe se virar porque tem essa experiência de jogar bola na rua. Isso. É verdade. Esse foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Quem Quintino não tem praia, você jogou muito beach soccer também, então não faz muito sentido, né? Mas você não sabe, você já visitou a minha casa lá? Tem praia na sua casa? Tem uma areia lá, tinha uma areia que a gente fazia. O velho Antunes alugou lá um espaço. Papai Sacudo, grande Papai Sacudo. Papai Sacudo, exatamente. Então, mas você tinha campos aqui que é como se tinha os mesmos buracos que a bola pererecava e aí... Eu, por exemplo, sabia chutar na areia. Eu sabia... Uma coisa importante é o chamado tempo de bola. Tá? É que você sabe o momento que a bola vai subir. Isso pouca gente tem.
Tá? Então, na areia não adianta, você vai chutar, aquela crava na areia, então tem que esperar ela dar aquela subidinha Sim. para você pegar, não, sem precisar levantar. Eu sei, já joguei areia. Porque tu jogou ou foi na praia? Joguei muito tempo, 6 anos. 6 anos? Futebol de areia. Tá Depois a gente bom. joga junto. Beleza. Show? Vambora. Marcado, então? Marcado, tranquilo. Nunca vai acontecer, né? Encontro de carioca. É. E aí, acabou a temporada, a expectativa não foi cumprida para a segunda temporada, você já estava insatisfeito. E como é que foi essa questão da volta? Você já falou no canal Zico 10 sobre a questão do fisco e tal, dos problemas, mas você já sairia da Udinese de qualquer forma, né? Sairia. Sairia porque não tinha a menor chance de continuar com aquele sistema que o clube implantou, né? O presidente que realmente não sabia nada de futebol e não quis passar para alguém como tinha quando ele perdeu o Dalcin. Ele não encontrou uma pessoa que ele pudesse tentar dar uma remanejada e dar uma melhorada no futebol em geral. E aí, quando eu lembro que eu fui na casa dele para falar, porque tava a questão da seleção e tal, que vinha as eliminatórias. E aí ele tudo bem e tal, conversamos como é que poderia ser para a próxima temporada, que eu não estava muito, não tinha como, que ele tinha que dar um jeito de... o Flamengo já tinha o interesse, aquele Rogério Steinberg já tinha falado comigo, então eu fui lá mais colocar ele a par desse assunto e tal. E aí ele, sabe, me contou algumas coisas de como é que foi a transação dele com o Flamengo. Aí eu fiquei sabendo de muita coisa que não tinha ideia do que teria acontecido. Ele também, ele estava muito chateado. Ele falou: não adianta, você ver que eu não sou igual aquela turma lá não, hein? Vem com uma coisa concreta que a gente conversa e tal. Nesse dia ele foi muito sincero. Aí, quando eu chego em casa, e Pordenone, eram 2h30, cara. Eu cheguei em casa, tinha uma intimação do oficial de justiça, né? A Sandra estava meio apavorada. Meia apavorada é muito bom, né? Como é que é meia apavorada? Devia estar completamente apavorado, ele está sendo fofo. Não quis transparecer que estava desesperada. Entendemos. E aí, cara, eu chego, peguei, só deu tempo de dar uma bicotinha nela e falar: vou lá na casa do presidente de novo. Aí peguei o carro de novo, voltei lá em Pordenone, eu falei: presidente, que história é essa aqui? Aí ele vira para mim e diz assim: eu já sabia que isso poderia... Eu falei: eu queria dar um soco nele. Eu falei: como é que o senhor já sabia e não me falou nada? Que história é essa? Que eu tinha 3 dias para arrumar advogado e me defender. E você não conhecia ninguém, né? Aí, parecia que já estava tudo programado. Aí só tinha condição, falei com alguns amigos, ninguém podia arrumar advogado daqui, tive que pegar o advogado da Udinese. Aí falei com o meu advogado daqui, o advogado da Udinese, só que tinha acusação contra o presidente, e os caras queriam pegar o presidente. E aí ele botou o advogado, e o advogado, que era o mesmo do presidente, na hora das coisas, das provas e tal, eu falei muita coisa para ele, meu advogado, ele foi e não disse que não, isso não precisa não e tal, porque tinha uma coisa que era altamente importante. Quando eu assinei o contrato de imagem, que é o que estava pegando, eu estava no Brasil e foi no dia 10 de junho, dia do aniversário do meu pai aqui no Brasil. Então, qualquer coisa que eu vendesse a imagem para a Udinese, eu tinha que estar sujeito ao fisco brasileiro, tá? E não às autoridades italianas, porque eu estava no Brasil quando assinei o contrato. Aí tudo bem. E o contrato de jogador era outra história. Aí eu estava lá e tal, não tem problema. Quando chegou em agosto, que eu já era residente italiano,
eles mudaram, em vez de ficar 10 de junho, ficou 3 de agosto no contrato. Eles mudaram a data. E aí, eu, como já era residente, eu tinha que pedir às autoridades italianas para vender a minha imagem para a Udinese. E isso não foi feito. Então, os caras, nesse ponto, tinham razão. Eu não sabia, exatamente. Nem meu advogado sabia. Aí, o que aconteceu? Os caras se pegaram nisso. E o advogado do presidente do clube, ele pediu para eu não mostrar esse contrato. Que aí foi o que me ferrou. E quando eu teve o julgamento, que eu falei com ele do contrato, aí os caras, mas por que você não mostrou isso? Eu falei, porque o advogado da Udinese disse para não. Orientou para não mostrar. Só em julgamento. Ele, pô, se você tivesse mostrado isso aí não teria nem chegado a esse ponto. Falei, mas agora já era. Tá aqui, documentos, tá tudo assinado. Aí foi a merda que deu, né? Aí eu fui condenado, né? 8 meses de prisão, pagar 1 milhão em cacetada de lá, e eu sair como sonegador, sendo o morador da cidade de Udine, paguei quase $500 mil de imposto. Eu paguei pelo meu contrato. Quer dizer, o seu salário anual, praticamente. O meu salário era de $700 mil. Tá quase lá, né? 500 mil de imposto. Mas foram pelos 3 anos. Ah, sim. 2 milhões e 100. Sim. Então, desses 2 milhões e 100, eu paguei quase 500. Eram $450 mil. Um dinheirinho. Dinheirinho. Dá pra fazer uma receita. E aí foi o que aconteceu, né? Da época. E aí, pô, tal... O que me salvou? Seleção brasileira, vi as eliminatórias, aí eu fui lá nesse procurador, Bunocori, que era um procurador duríssimo, né? Aí ele virou, eu falei, ó, tá aqui meu passaporte, eu tô convocado para a seleção brasileira para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo. Se o senhor disser não, é não. Tá aqui, eu não quero ir sem a sua autorização. Aí fica a seu critério, dá ou não. Aí tudo bem. Aí ele deu ok, eu vim para jogar. Aí falei pro presidente, ó, nunca mais eu volto aí. Itália. Nunca mais eu boto o pé aí. Nesse ponto eu arrumei minhas malas todas, fiz uma mudança da sexta para domingo. Um amigo meu de Veneza foi, mandou tudo. A Sandra já tinha vindo embora. E aí eu vim embora e... Mas voltou para ser homenageado, inclusive. Aí o que aconteceu? Nesse período, eu falei, a gente vai arrumar um advogado. Ó, o advogado, ele era até perto da mesma cidade lá do presidente, mas não tinha nada a ver com futebol. E aí eu consegui ele ficou me defendendo lá e tal. E aí, pô, passou um bom tempo, menos de 1 ano até. Ele conseguiu a minha absolvição. Aí já viu, né? No jornal, quando você é condenado, vai lá em cima. Aí na posição, no cantinho lá. Vai ser difícil até de achar isso aí. Parece até o Sérgio Malandro falando da história lá do avião. Aí ele lá embaixo tem Zico, foi absolvido. Essa história também cada vez mais aumenta um ponto também. Aumenta, sempre aumenta um pouquinho. Impressionante. Mas foi verdade. Mas teve esse jogo entre a seleção brasileira. Foi. E aí eu pude pegar aqueles caras todos. Mas era a seleção do resto do mundo, não era isso? Resto do mundo contra a seleção brasileira. Aí os caras fizeram questão que esse jogo fosse lá para se desculpar comigo. Botou na véspera um jantar, todas as autoridades que foram contra, a favor de tal. E aí eu soltei os cachorros. Pude falar tudo, quem era eu, quem era a minha família, como é que era a minha história, para eles verem quem eles puniram. Aí foi uma choradeira do cacete dos italianos, o negócio foi emocionante lá. E até hoje você volta, até hoje você é homenageado pela Udinese. Tranquilo. Participou do Dança dos Famosos italiana. Foi. Olha que coisa. Cara, maravilha. Como é que é o nome italiano? Nota 10. Como é que é o nome? Baila comigo? Não, o nome do programa lá na Itália. Sei lá, não sei. Baila com as estrelas. Baila com as estrelas. Tô falando espanhol, eu acho.
E o Gentili também, né? Pô, ganhar do Gentili é Pô, cintura Gentili dura, né? Pô? É. Não dá, né? E digo mais, no duelo pessoal ali de 82 do jogo, você foi melhor, tá? É porque a arbitragem foi conivente pra caramba, né? Gente boa ele, mas Mas também... ele lá no, em mim ele Era não pra ter bateu, tomado não. o segundo A amarelinho. Era pra ter assim, tomado, é. mas não bateu, não, como ele bateu no Maradona, coitado. É. Maratona, ele assou o Maradona. É verdade. Então, na segunda temporada, terminou em 12º a Udinese. Seu balanço sobre sua passagem no futebol italiano, tendo em vista que, como eu disse, você é muito lembrado, tem bandeira sua no estádio. Média 5,1, porque passei de ano. Então, você é muito exigente. Mas no primeiro ano você foi eleito o melhor do mundo e você tá com a média 5,1? Jogador da Udinese foi eleito o melhor do mundo e você tá com a média Mas é que é pra 5,1? passar, cara. Passa o que a gente passava de ano com média 5, pô. Eu vi aqui, com você em campo, a campanha não é de 12º, não. Não era. Foi porque não você era. ficou fora 10, Não era, 12 não era, jogos. Não né? era outra história. Quase que seguidos. 10 seguidos e 12 um Era pouquinho outra antes. história. Então, é tal negócio. Lá, jogando com o japonesinho, só tinha um estrangeiro, e a gente foi vice-campeão na segunda divisão. Entendeu? Então, 21 jogos e 21 gols. Então, tá bom, né? Muito bom. A média boa, né? Então, era isso aí. Na Itália seria assim também, cara. Se eu jogo 30 partidas do jeito que tava lá, que todo mundo joga 30, era de 28 para cima. Patrão, muito obrigado. Tá? Beleza? Ó, eu acho que deu pra Quer que eu me fazer despeça uma... em italiano? Pode ser. Arrivederci! Se tutti buona gente qui. Obrigado, gente. Até o próximo Jogou Onde? Da Itália, da Udinese, 2 anni.